Livro de Exercícios, capítulo 12, parte 5, currículo são. Só o amor é forte porque não é dividido. Forte não ataca porque não vê nenhuma necessidade de fazê-lo. Antes que a ideia do ataque possa entrar em sua mente, é preciso que tenhas te percebido fraco. Como atacaste a ti mesmo e acreditaste que o ataque foi eficaz, contemplas a ti mesmo como enfraquecido. Não mais percebendo que os teus irmãos como teus iguais, e considerando-te mais fraco, tentas igualar a situação que fizeste. Usas o ataque para isso, porque acreditas que o ataque teve sucesso em enfraquecer-te. É por isso que o reconhecimento da tua própria invulnerabilidade é tão importante para a restauração da tua santidade, ou da tua sanidade. Pois se aceitas a tua invulnerabilidade, estás reconhecendo que o ataque não tem efeito. Embora tenhas atacado a ti mesmo, estarás demonstrando que nada aconteceu realmente. Portanto, ao atacares, tu nada fizeste. Uma vez que tiveres reconhecido isso, já não verás qualquer sentido no ataque, pois ele obviamente não funciona e não pode proteger-te. Entretanto, o reconhecimento da tua invulnerabilidade tem mais do que um valor negativo. Se os teus ataques a ti mesmo fracassaram no sentido de enfraquecer-te, ainda és forte. Não tens, portanto, nenhuma necessidade de igualar a situação para estabelecer a tua força. Nunca vais reconhecer a total inutilidade do ataque, a não ser reconhecendo que o teu ataque a ti mesmo não tem efeitos. Pois os outros reagem ao ataque se percebem e se estás tentando atacá-los. Não serás capaz de evitar interpretar isso como uma confirmação? O único lugar onde podes cancelar toda a confirmação é em ti mesmo, pois tu és sempre o primeiro alvo do teu ataque e se isso nunca aconteceu, não tem consequências. O amor do Espírito Santo é tua força, pois a tua está dividida e não é, portanto, real. Não podes confiar no teu próprio amor quando o atacas. Não podes aprender sobre o amor perfeito com a mente dividida, porque a mente dividida fez de si mesma um aprendiz deficiente. Tu tentaste fazer com que a separação fosse eterna, porque querias reter as características da criação, mas com teu próprio conteúdo. No entanto, a criação não pertence a ti, e aprendizes deficientes necessitam de ensino especial. Tu tens deficiências de aprendizado em um sentido muito literal. Há áreas nas tuas capacidades de aprendizado tão deterioradas que só podes progredir sob a constante e clara orientação dada por um professor que pode transcender os teus recursos limitados. Ele vem a ser o teu recurso porque por ti não podes aprender. A situação de aprendizado que te colocaste é impossível. E nessa situação, obviamente, requeres um professor especial e um currículo especial. Aprendizes deficientes não são uma boa escolha, enquanto professores, nem para si mesmo, nem para nenhuma outra pessoa. Dificilmente te voltarias para eles, a fim de estabelecer o currículo através do qual pudessem escapar das suas próprias limitações. Se compreendesses o que está além de si mesmo, não seriam deficientes. Tu não conheces o significado do amor e é essa a tua deficiência. Não tentes ensinar a ti mesmo o que não compreendes, não tentes estabelecer metas para o currículo, quando as tuas claramente falharão. A meta do teu aprendizado tem sido não aprender, e isso não pode ter sucesso, não pode levar ao sucesso do aprendizado. Tu não podes transferir o que não aprendeste, e a deterioração da capacidade de generalizar é um fracasso crucial do aprendizado. Pedirias àqueles que fracassaram em aprender que te dissessem para que servem os recursos de aprendizado? Eles não sabem. Se pudessem interpretar os recursos corretamente, teriam aprendido com eles. Eu tenho dito que a regra do ego é buscas e não achas. Traduzido em termos curriculares, isso quer dizer, tenta aprender, mas não tenha sucesso. O resultado dessa meta curricular é óbvio: todo recurso legítimo de aprendizado, todo instrumento, toda instrução real, toda orientação sensata no aprendizado serão interpretadas equivocadamente, já que tudo isso serve para facilitar o aprendizado contra o qual se coloca esse estranho currículo.
Se estás tentando aprender como não aprender e o objetivo do teu ensino é derrotar o próprio propósito, o que podes esperar além de confusão? Tal currículo não faz sentido. Essa tentativa de aprender de tal forma enfraqueceu a tua mente, que não podes amar, pois o currículo que escolheste é contra o amor e não passa de um curso que te ensina como atacar a ti mesmo. Uma meta suplementar desse currículo é aprender como não superar a divisão que dá credibilidade ao objetivo básico. E tu não superarás a divisão nesse currículo, pois todo o teu aprendizado estará a favor disso. Todavia, a tua mente protesta contra o teu aprendizado, assim lutas contra qualquer aprendizado e tens sucesso, pois é isso que queres. Mas talvez não reconheças mesmo agora que existe algo que queres aprender e que podes aprender porque é a tua escolha fazê-lo. Tu que tens tentado aprender o que não queres, deves te encorajar, pois embora o currículo que estabeleceste para ti mesmo seja de fato deprimente, é apenas ridículo se olhares para ele. Será possível que o caminho para alcançar uma meta seja não atingi-la? Demite-te agora mesmo do cargo de professor de ti mesmo. Essa demissão não conduzirá à depressão. É meramente o resultado de uma apreciação honesta daquilo que ensinaste a ti mesmo e dos efeitos do aprendizado que daí resultam, ou que daí resultaram. Sob as condições apropriadas de aprendizado que tu não podes prover, nem compreender, tornar-te-ás um excelente aluno e um excelente professor. Mas ainda não é assim, e não será assim enquanto toda a situação de aprendizado que estabeleceste não for revertida. O teu potencial de aprendizado propriamente compreendido é ilimitado porque vai conduzir-te a Deus. Tu podes ensinar o caminho até Ele e aprendê-lo, seguindo o professor que conhece esse caminho, o caminho até Ele, e compreende o seu currículo para aprendê-lo. O currículo não contém ambiguidade alguma, porque a meta não é dividida e o meio e o fim estão em pleno acordo. Só tens que oferecer atenção, uma atenção que não seja dividida. Tudo o mais te será dado, pois na realidade queres aprender corretamente, e nada pode se opor à decisão do Filho de Deus. O seu aprendizado é tão ilimitado quanto ele. Fim da leitura de hoje. Livro de Exercícios, lição 95. Eu sou um só ser, unido ao meu Criador. A ideia de hoje te descreve com precisão tal como Deus te criou. Tu és um dentro de ti mesmo e um com Ele. A unidade de toda a criação é tua. A tua perfeita unidade faz com que a mudança em ti seja impossível. Não aceites isso e falhas em reconhecer que não pode deixar de ser assim, apenas porque acreditas que já mudaste a ti mesmo. Tu te vês como uma paródia ridícula da criação de Deus. Fraco, perverso, feio e pecador, miserável e tomado pela dor. Tal é a tua versão de ti mesmo, um ser dividido em muitas partes, em guerra entre si mesmas, separado de Deus e mantido sem qualquer segurança por um autor volúvel e cheio de caprichos, ao qual fazes as tuas preces. Ele não as ouve, pois é surdo. Ele não vê a unicidade em ti, pois é cego. Ele não compreende o que tu és, o Filho de Deus, pois é insensato e nada compreende. Hoje procuraremos estar ciente do que pode ouvir e ver e faz perfeito sentido. Mais uma vez, dirigiremos os nossos exercícios para alcançar o teu único ser, que está unido ao seu Criador. Com paciência e esperança, tentamos mais uma vez no dia de hoje. O uso dos primeiros 5 minutos de cada hora de vigília para a prática da ideia para o dia oferecem vantagens especiais na fase de aprendizado em que te encontras no momento. A essa altura é difícil não deixar que a mente se disperse, se empreende uma prática mais prolongada. Agora, certamente, já reconhece isso. Já viste a extensão da tua falta de disciplina mental e da necessidade de treinar a mente. É necessário que esteja ciente disso, pois de fato representa um obstáculo ao teu avanço. Períodos de prática mais curtos e frequentes te oferecem outras vantagens a esta altura. Além de reconheceres as tuas dificuldades em manter a atenção prolongada, também pode deixar de ter notado que, ao menos que sejas frequentemente lembrado do teu propósito, tendes a esquecê-lo por longos períodos de tempo. Frequentemente falhas em lembrar as aplicações mais curtas da ideia do dia,
e ainda não formaste o hábito de usá-la como uma reação automática à tentação. Portanto, uma estrutura se faz necessária para ti nesse momento, planejada para incluir frequentes lembretes da tua meta, promovendo regularmente tentativas para alcançá-la. A regularidade em termos de tempo não é o requisito ideal para a forma mais benéfica da prática da salvação, mas é proveitosa para aqueles cuja motivação é inconsistente e que permanecem fortemente defendidos contra o aprendizado. Portanto, por enquanto, manteremos os 5 minutos de prática por hora e te exortamos a omitir o menor número possível de períodos. O uso dos primeiros 5 minutos de cada hora será particularmente útil, pois impõe uma estrutura mais firme, mas não use os teus lapsos nesse horário como um pretexto para não voltares a ele assim que puderes. É bem possível que haja uma tentação de considerares o dia perdido, uma vez que falhaste em fazer o que te é requerido. Contudo, isso deverá ser meramente reconhecido pelo que é, uma recusa em permitir que o teu equívoco seja corrigido e uma falta de disponibilidade para tentar de novo. O Espírito Santo não é detido em seu ensinamento pelos erros que cometes. Ele só pode ser retido pela tua vontade que não está disposta a soltá-los. Estejamos determinados, portanto, principalmente na próxima semana ou mais um pouco, a estarmos dispostos a perdoar os lapsos de nossa diligência e nossas falhas em seguir as instruções para a prática do dia. Essa tolerância para com a fraqueza fará com que sejamos capazes de não vê-la ao invés de dar-lhe o poder de atrasar o nosso aprendizado. Se lhe dermos o poder de fazer isso, estamos considerando-a como uma força e conduzindo força com fraqueza. Quando falhas em cumprir os requisitos desse curso, terás meramente cometido um erro. Isso pede correção e nada mais. Permitir que um equívoco perdure é cometer equívocos adicionais que se baseiam no primeiro e o reforçam. É esse processo que tem que ser posto de lado, pois não passa de outra maneira através da qual queres defender as ilusões contra a verdade. Solta todos esses erros reconhecendo-os pelo que são. São tentativas de fazer com que fiques sem saber que és um só ser, unido ao seu Criador em unidade com todos os aspectos da criação, ilimitado em poder e paz. Essa é a verdade e nada mais é verdadeiro. Hoje reafirmaremos essa verdade e procuraremos alcançar o lugar em ti, onde não há dúvidas do que é e só isso é verdadeiro. Comece os períodos de prática de hoje com essa garantia, oferecida à tua mente com toda a certeza que podes lhe dar. Eu sou um só ser, unido ao meu Criador, em unidade em todos os aspectos da criação e ilimitado em poder e paz. Em seguida, fecha os teus olhos e dize a ti mesmo mais uma vez de modo lento e refletido, tentando deixar que o significado das palavras afunde em sua mente, substituindo ideias falsas. Eu sou um só ser. Repete isso várias vezes e depois procura sentir o significado que as palavras transmitem. Tu és um só ser, unido e seguro na luz, na alegria e na paz. Tu és o Filho de Deus, um ser com um Criador que é uma meta. Trazer a consciência dessa unicidade a todas as mentes para que a verdadeira criação possa estender a universalidade e a unidade de Deus. Tu és um só ser, completo e curado e íntegro, com o poder de erguer o véu da escuridão do mundo e deixar que a luz em ti venha para ensinar ao mundo a verdade sobre ti mesmo. Tu és um só ser em perfeita harmonia com tudo que há e tudo que haverá. Tu és um só ser, Santo Filho de Deus, unido aos teus irmãos nesse ser, unido ao teu Pai na tua vontade. Sente esse único ser em ti e deixa que ele brilhe, afastando todas as tuas ilusões e dúvidas. Esse é o teu ser, filho do próprio Deus, impecável com o próprio Criador. Com a sua força dentro de ti, o seu amor para sempre é teu. Tu és um só ser e te é dado sentir esse ser dentro de ti e banir todas as tuas ilusões da mente única, que é esse ser, a santa verdade em ti. Não esqueças hoje, precisamos da tua ajuda, da tua pequena parte para trazeres felicidade a todo mundo. E o céu olha para ti confiante de que hoje tu vais tentar.
Compartilhe então dessa certeza, pois ela é tua. Sê vigilante, não esqueças hoje. Ao longo do dia, não esqueças a tua meta. Repete a ideia de hoje com a maior frequência possível e compreende que cada vez que o fazes, alguém ouve a voz da esperança, o despertar da verdade dentro da tua mente. O suave sussurro das asas da paz. O teu próprio reconhecimento de que és um só ser unido ao teu Pai é um chamado para o mundo todo estar em unidade contigo. Certifica-te de dar a promessa da ideia de hoje a todos aqueles que encontrares nesse dia, dizendo-lhes: Tu és um só ser comigo. Estamos unidos ao nosso Criador nesse ser. Eu te honro pelo que eu sou e pelo que é aquele que nos ama como um só. Fim da leitura do exercício de hoje.